Fala galera, beleza? Estamos aqui. Próxima aula, né? Já com estratégias para engajar, atrair mais seguidores, né? Fazendo com que você desenvolva seu nicho, desenrole seu nicho, atue mais cada vez mais e, claro, traga mais seguidores para você, traga mais engajamento para o seu nicho, para o seu trabalho, para que você monetize mais, ganhe mais, viva do empreendedorismo, viva do digital. É o que a gente espera, né? A gente trabalha e dá duro para isso. Já sabem, né? Empreendedor, ele tem um lema: nada é fácil. Já pegando assim um gancho também do grande Mário Sérgio Cortella, né? Vaca não dá leite. Então, pessoal, a gente tem que levantar para tirar. Então, hora da gente aprender, hora da gente bolar, pensar, criar estratégias para a gente usar justamente no nosso nicho, no nosso produto, no nosso serviço, dentro aqui dos nossos ensinamentos no ProJovem Digital, beleza? Segue com a gente, vamos pro slide e bora nessa. Seguinte, você tá vendo aí que a gente vai criar, a gente vai falar de estratégias, a gente vai falar de como gerar seguidores, como gerar engajamento, dentro de todas essas estratégias. Já lembrando o principal, estamos falando de máquinas, estamos falando de linguagens de programação, vamos falar um pouco ali de desenvolvimento no final das coisas, né? Desenvolvimento computacional, porque a gente tem que entender que é o seguinte: o curtir, o comentar, o engajar, o compartilhar, o salvar, ele tem uma grande evidência nisso. Quando as empresas atualizam seu algoritmo, o que eles vão pedir agora, como eles vão fazer, aí você vai ter várias situações, beleza? Mas a gente tem que entender que para você conseguir seguidores e conseguir engajamento, você também precisa de dados. A gente terminou nossa aula passada, né, com a proposta de você criar seu perfil, criar suas redes sociais, perfis profissionais para você usar. E agora é criar estratégias para a gente buscar o quê? Buscar os seus clientes, os seguidores, os engajamentos, para que você venda mais e comece a monetizar o seu canal, comece a monetizar a sua vida, beleza? Então, a gente pegando o gancho de que a gente vai engajar, a gente tem que entender que o que é o engajamento? O engajamento é uma interação com o público, com o conteúdo de uma marca ou perfil. Isso aí é o básico, certo? Isso aí, vamos dizer assim, é a descrição mais pública, mais tranquila deste serviço que é o que a gente está criando. Agora, isso é composto de ações, né? Essas ações são o quê? São as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, os salvar, as mensagens, a interação com o seu público, a interação com o seu cliente, a interação com toda essa rede social. E aí é onde a gente vai criar os níveis de interesse e as conexões com o público. Não adianta você fazer toda uma análise, todo um estudo para você começar a engajar uma oficina mecânica e de repente chegar um novo cliente, que é uma padaria, e dizer assim: não, faz isso também, é muito legal, eu preciso de mais cliente, me ajuda aqui. Ou você, do nada, já é um cara de sucesso no engajamento do nicho de marcenaria e agora simplesmente decidiu virar vidraceiro, abrir uma loja de vidraçaria e querer que o mesmo público seja fiel ali. Não é por aí. A gente tem que entender que quando a gente está trabalhando esse mercado, quando a gente está trabalhando esse nicho, a gente precisa e a gente tem públicos específicos, certo? E é atrás desse público que a gente está, que são as pessoas que naquele momento estão precisando de um vidraceiro, de um marceneiro, né? De um serviço de alimentação, de alimentício, para você poder fazer uma festa, comprar um bolo. Então essas coisas contam, beleza? E aí o que é que acontece? Você vai ser, ele é o indicador, né, para você poder ter sucesso na sua estratégia de marketing e usar isso muito bem no digital. Ele sinaliza o conteúdo e a influência para um alcance orgânico. O que é esse alcance orgânico? É o que pega. Por quê? Olha bem, quando a gente está falando de um alcance orgânico, a gente está falando de uma coisa que já é natural, acontece naturalmente. O famoso boca a boca. Até a gente chegar lá, é uma construção de carreira. É uma construção, é um caminho a se percorrer. Ninguém chega no orgânico
Ninguém chega em um boom só porque ele fez um anúncio. Não é isso. Tudo envolve o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, a qualidade, o que você pretende fazer com isso, como você pretende atuar no mercado. Isso tudo contabiliza para que você demonstre cada vez mais que seu produto é bom, seu serviço tem qualidade, e aí sim os seus seguidores, as pessoas que te acompanham, seus amigos, que são também seus clientes, começam a te indicar normalmente, certo? Seguindo essa regra, seguindo esse pensamento, a gente vai ter que anunciar. Sem anúncio, sem serviço, sem anúncio, sem venda de produto, sem anúncio, praticamente sem monetização. Você começa com os amigos, mas você tem que entender que a curtida, o comentário vai te dar mais visibilidade, vai te dar mais evidência para que você seja notado pelos seus produtos, pelos seus serviços, pelos seus clientes ou até mesmo pelos seus familiares que podem ser indicadores para mais futuros clientes, beleza? Então, a gente vai ter em graus de importância, vamos dizer assim, hoje, né? As curtidas já não tem mais tanto aquela importância assim, ele te bota em evidência, mas ele não tem tão mais poder como já teve há uns anos atrás. Ele indica que é uma aprovação rápida e imediata do conteúdo, quer dizer, as pessoas gostam daquilo. Então, ele pode até mostrar mais aquilo para os seus clientes, mas ele não vai botar um peso tão grande naquele tipo de ação, porque é só o famoso like, né? Só aquela curtidinha ali, às vezes é tão automático que não tem tanto peso mais, não tem tanto valor. Já os comentários demonstram um envolvimento mais profundo do seu cliente, quer dizer, ele faz questão de deixar ali um comentário, né? Uma sugestão, né? Ou até mesmo uma avaliação positiva para que aquilo ali ganhe mais evidência, né? E então ele incentiva a troca de opiniões com as pessoas, ele incentiva que as pessoas conversem, que as pessoas divulguem aquilo através do tipo assim, ele veio aqui em casa, ele fez o serviço aqui no encanamento, ele resolveu muito rápido, então quer dizer, aquilo vai te dando mais confiança para o teu futuro cliente, fechou? E aí vamos de compartilhar. Quando a gente compartilha qualquer coisa, quer dizer que aquilo ali é um aval do boca a boca, né? Ele está dizendo que você faz ou fez o serviço com aquela pessoa e que você indica cada vez mais aquela pessoa. Aquela pessoa está dentro do teu, né, do teu escopo ali, da tua clientela, do teu uso e que aquilo vai dar certo. Então, quer dizer, contrata esse cara que vai resolver sua vida, vai resolver o seu problema. Ah, não, que os trabalhos de imóveis dele, da marcenaria dele é muito bom. Então, quando ele compartilha aquilo, um quarto, um armário, uma cômoda que a pessoa fez e botou na casa dela, quer dizer, aquilo te dá mais evidência ainda. Os salvamentos, ou o famoso salvar lá do Instagram e de algumas outras redes sociais. Ela aponta justamente o interesse ao longo daquilo. Por quê? Porque ele vai mostrando, a pessoa às vezes não está com aquela grana ou não está com aquele serviço realmente indicado e finalizado para executar, então ele salva porque ele já sabe que aquilo ali futuramente ele vai usar, ele vai poder usufruir daquilo ali. E as mensagens que refletem justamente o relacionamento, né? Você vai estar conversando, você vai estar interagindo, você vai estar respondendo seus clientes, seus futuros clientes, os amigos, porque às vezes eles têm uma dúvida de medida. Vamos supor, como a gente está falando muito do nicho de marcenaria, vamos dizer que você fez um móvel, uma cômoda, e a pessoa quer saber a profundidade daquela cômoda, né? A profundidade é justamente a medida que vai bater do início ali da gaveta para a parede. Então, aquilo ali vai te dar um respaldo de interação com o cliente. Você vai responder para o cliente, olha, essa cômoda aí, ela tem, sei lá, 60, 50 centímetros de profundidade. Você quer uma diferente? Fazemos. Você pode dar essas sugestões. Então, essas mensagens também ganham muito peso na hora de você poder engajar todo o seu pessoal, engajar todos os seus clientes, engajar realmente todos os produtos e serviços que você vende, que você decidiu trabalhar, que você decidiu usar para poder monetizar e viver do digital, viver do empreendedorismo. Beleza?
E aí vamos entender essas regras, vamos entender mais ou menos como funcionam essas redes. E vem uma coisa bem detalhada aqui. Como eu já comecei na nossa aula falando, são algoritmos, né? Entender esse algoritmo, entender o que esse algoritmo quer usar naquele momento, o que está mais em evidência, é praticamente impossível. Porque o algoritmo, ele é o código-fonte de uma rede social. E esse código-fonte, só quem sabe é a própria empresa. A própria empresa que criou aquela rede social. Então, por exemplo, o código-fonte do Instagram, de como ele funciona, o que está em evidência, quem tem é a Meta. Do mesmo jeito, o código-fonte do Facebook, quem tem é a Meta. Quem tem o código-fonte do TikTok é a empresa que criou o TikTok. Então, assim, isso não fica em evidência. Eles não publicam dizendo assim, agora o algoritmo ele está dando mais valor à curtida, ele está dando mais valor ao compartilhamento. Isso são suposições que a gente vai percebendo com estudos de dados para que eles encaixem dentro daquele futuro potencial. Então, quando a gente está falando do algoritmo dessas redes, tentar entender essas redes, a gente está falando não só de uma suposição, mas uma suposição que ela tem uma base muito firme. Uma base muito firme por quê? Porque ela é baseada em dados. A gente está falando de dados, de métricas. Lembra? No perfil profissional, você tem métricas a cumprir. Ele te passa essas métricas. Para que você usa as métricas? Para saber o público que você quer atingir, onde esse público está, se ele está na sua cidade, se ele está na cidade vizinha, em qual bairro, às vezes. Dependendo da atuação que você tem, isso pode te gerar uma dinâmica de bairros. Em algumas cidades do Brasil, a gente tem bairros separados. Então, a gente tem que entender que, às vezes, você pode não vender para o seu vizinho do seu bairro, mas pode vender para o vizinho do outro bairro. Isso faz diferença, pessoal. Isso faz muita diferença. Então, vamos lá. Como é que esses algoritmos de redes sociais funcionam? Através de regras e dados para personalizar o conteúdo exibido no feed de cada usuário. Traduzindo, você vai lá, vamos dizer que você gosta de carro, e aí você começa a curtir bastante carro. Pá, pá, pá. Então, cada vez mais vai apresentar carro para você, né? E aí, isso vai sendo analisado. Tudo que você está vendo, aquilo que você fica 5 segundos é analisado, aquilo que você fica 1 segundo é analisado, aquilo que você fica 10, 30, 40 segundos, 1 minuto é analisado. O tempo que você dispõe para observar determinados vídeos, porque eles têm tema, eles têm hashtags, eles têm identificação para poder dizer o que ele está vendo ou no que ele está se interessando, certo? E aí eles vão analisar o seu interesse, as suas curtidas, os seus comentários, o compartilhamento que você usa. Então a máquina vai aprendendo o que você quer, o que você consome. Isso vai fazer com que ela diga assim, olha, o professor Isaac gosta muito de tecnologia. Ele está sempre vendo ali coisas de tecnologia na área de marketing, na área de desenvolvimento, de empreendedorismo. Também gosta de carros, então ele tem final de semana, no sábado e no domingo, ele gosta de ver carros, corridas. Então, isso tudo ele vai aprendendo, a máquina vai aprendendo para me apresentar o que eu gostaria de ver cada dia. Então, isso vai fazer diferença na hora de você captar o seu cliente, captar o seu líder, captar o seu futuro monetizador do seu canal. Porque são essas pessoas que você vai conversando, que você vai interagindo, que o seu conteúdo vai sendo apresentado, que vai trazer para você cada vez mais clientes para o seu produto ou para o seu serviço. Beleza? Então, assim, a plataforma vai alimentando o usuário e você vai alimentando a plataforma. Isso garantindo, assim, a sua atenção e permanência na rede social que você escolheu atuar para divulgar o seu produto ou o seu serviço, beleza? Então, como vocês estão vendo aí, a gente está falando de quê? Análise de dados. Análise de dados é quando o algoritmo coleta esses dados e transforma isso em informações para você poder atuar no seu nicho da sua atividade. O aprendizado de máquina, onde você vai fazer com que as máquinas passem essa informação para você e cada vez mais alimente o seu cliente com o conteúdo que você cria, tá? E aí entra o seu conteúdo. Por que é importante você simplesmente sempre estar gravando mais conteúdo?
porque simplesmente quanto mais conteúdo você grava, quanto mais conteúdo você expõe, mais a rede social vai apresentar aquilo ao seu cliente, trazendo assim ele mais para próximo de você, certo? Priorização. Quando você gera mais informação, você vai gerar mais interação. O seu conteúdo ele vai ser importante para alimentar não só o seu nicho, não só o seu bolso, mas também como priorizar essa interação, essa parceria, né? Você vai aparecer mais no feed dos seus clientes, esses clientes vão indicar mais você, então cada vez mais a sua visibilidade vai aumentando, né? E aí sim, você vai direcionar os anúncios de acordo com os seus clientes, com o seu nicho, com a sua densidade. Por que isso é importante? Isso é importante porque com esses dados todos que você recolhe, você pode direcionar o seu anúncio literalmente para aquelas pessoas que é o seu interesse. Imagina só, você está lá, dono de uma padaria, e aí você coloca várias hashtags, né, várias identificações do seu anúncio, e seu anúncio aparece para o cara que simplesmente teve um problema mecânico. Ele está procurando um mecânico, só que ele não quer consumir nada da padaria agora, ele quer um mecânico. E aí seu anúncio aparece para ele, ele não vai clicar no seu anúncio. Ou se ele clicar, ele vai gastar o dinheiro que você colocou lá para aquilo ser consumido. Então você termina perdendo tráfego. Você desculpa, pessoal, você termina perdendo simplesmente a situação de expor o seu anúncio para a pessoa certa. E aí você gastou dinheiro à toa. Por quê? Porque a pessoa que está procurando um mecânico clicou no seu anúncio e você teve que pagar por aquilo. Quando a gente está falando de você direcionar, é justamente isso. Você está criando a situação para direcionar o anúncio para a pessoa certa. Por isso que você está entendendo nesse exato momento como vai funcionar a rede social. Esse algoritmo vai fazer muita diferença na sua vida. Beleza? E aí, olha só, você vai ter objetivos, né, desses algoritmos para que você consiga atuar e ter mais eficiência nessa sua experiência, nessa sua introdução às redes sociais. Beleza? A gente vai começar da seguinte forma: melhorar a experiência do usuário. Por quê? Você apresenta um feed de notícias e anúncios mais relevantes de acordo com as referências de cada um. Você simplesmente vai apresentar o que aquela pessoa procura dentro do seu nicho. Vamos voltar ao exemplo da padaria. A pessoa está querendo dar uma festa, então ele vai simplesmente ser apresentado ao seu anúncio. Porque se ele está precisando, ele está dando uma festa, ele está procurando o quê? Insumos para festa. Às vezes quer decoração, às vezes quer som, e também vai precisar da alimentação, bebidas. Então ele pode buscar essa informação com você. Agora, isso vai ajudar em mais quê? Em maximizar o seu tempo e a sua permanência na plataforma, fazendo com que você mostre mais conteúdos e que esse conteúdo seja interessante para justamente o algoritmo cada vez mais estar buscando clientes que procuram padaria, que procuram mercearia, que procuram o nicho de alimentos, certo? E assim você consegue fidelizar o usuário, porque ele sabe que o seu produto está ali, o seu produto está à disposição e a rede social, principalmente, está sempre trazendo aquela informação para ele. Você cria uma intimidade. Você termina criando uma intimidade digital. Essa intimidade digital é o que vai fazer com que cada vez mais você seja apresentado. Então, você cada vez mais precisa ter personalização e uma personalidade forte para criar conteúdo, para que engaje seus usuários e que seus usuários se sintam cada vez mais atrativos, né? Atraídos realmente seria a palavra certa, atraídos pelo seu conteúdo. Porque é aquela história, você não vai fazer só uma comida gostosa, você vai fazer também uma imagem que dê vontade da pessoa consumir aquilo, certo? Então, fez isso, você já está ali no caminho do engajamento. Você está caminhando cada vez mais, você está entrando cada vez mais nesse meio de engajamento. Fechou?
Então vamos lá. Como é que a gente começa a ter resposta disso aí? A gente começa a medir o interesse das pessoas. Você começa a receber os dados das pessoas que estão consumindo o seu produto, o seu serviço, certo? Então você vai ter como medir esse interesse? Sim. Quanto mais você curte, quanto mais se comenta, quanto mais se compartilha, o algoritmo entende que as pessoas têm interesse naquilo. Isso é importante? Claro. Sem esse engajamento, sem essa métrica, você não sabe o que produzir cada vez mais. Fechou? E aí você vai poder também impulsionar e ter mais alcance. A recorrência desses serviços, a recorrência desse consumo do seu conteúdo faz com que ele crie linhas de perfis. O algoritmo entende que o perfil é cada vez mais utilizado e cada vez mais consumido. Existem pessoas querendo aquilo, pessoas cada vez mais querendo consumir aquele produto ou aquele serviço, certo? Isso vai te dar o quê? O fortalecimento da tua marca e, claro, o fortalecimento do seu relacionamento com seus clientes. Quanto mais você tem público, esse público é atendido pelo seu conteúdo, mas esse público ele te dá o que é mais importante para novos públicos, né? Para novos clientes, que é o feedback. Imagina só, a pessoa quer comprar o móvel, quer comprar lá, quer fazer todo o quarto, né, de um recém-nascido, por exemplo. E aí ela está atrás de um marceneiro, está atrás lá de uma pessoa que faça móveis planejados. Se você tem uma indicação e aquela pessoa é tua amiga, com certeza eles vão atrás e vão dar valor àquela indicação que a pessoa está se dispondo a entregar para ela. Então, isso acontece também pelo meio digital. Porque esse fortalecimento, ele justamente cai nessa intimidade digital, onde as pessoas começam a confiar uma na outra justamente devido ao quê? A um comentário, devido a uma avaliação positiva, devido a todo um caminho que aquela empresa vem percorrendo e vem justamente marcando no caminho dela tudo aquilo que ela vem criando e mostrando que faz, certo? Esse fortalecimento do relacionamento é muito autêntico. Sendo cada vez mais autêntico, mais clientes você vai conseguir. Fechou? E aí vem as avaliações, claro que a gente já meio que pincelou isso, avaliações e estratégias que cada um vai poder usar na sua interação, né, para otimizar e ajustar as melhores e conseguir cada vez mais audiência. Junta tudo isso, você tem praticamente uma estratégia perfeita. Só que a gente também vai entender que nem todo mundo está naquele exato momento que está consumindo aquele produto. Isso aí é um grande detalhe onde a gente fala que se você tem seu nicho bem especificado, bem qualificado, você vai conseguir cada vez mais um crescimento que aí ele se torna orgânico. Ele vai ser um crescimento que ele é natural, que vai acontecer sem muita interação de monetização, né? A interação onde você tem que pagar para que esse tráfego aconteça. E o melhor de tudo, você vai conseguir uma coisa que o orgânico te dá, que é as pessoas que estão sempre procurando aquela informação, vai ter ela em primeira mão. Por quê? Porque você sempre está consumindo, criando esse conteúdo, então as pessoas que estão consumindo vão sempre dar mostrar essa vontade de consumir isso, e aquilo é apresentado primeiro. Quer dizer, o seu sai na frente na hora dessa apresentação. Ok? E aí, vamos pensar nessas estratégias. E aí? Crescer com estratégias? Como assim? Primeira coisa, né? A gente já falou disso na outra aula, a gente tem que entender que tenha uma identidade visual. Cara, cores. Cores, elas são fantásticas para chamar atenção, para soltar um alerta, para que você seja mapeado, que sua visão ganhe um foco. Cores são muito importantes nesse quesito. E aí, onde é que está? Qual o estilo de cor que você vai usar? Que resolução você vai ter? Como você vai fazer isso? Isso é sempre um processo. Isso é sempre um estudo. Quando a gente fala de representar qualquer empresa
através de um logotipo, através de um logo, as cores vão fazer a diferença nisso. E aí vem minha pergunta. Como está a sua logo hoje? Você realmente já conseguiu defini-la? Essa logo chama atenção? Essa logo fala do seu nicho? A gente vai ter que trabalhar muito isso. E quando eu falo isso, é porque às vezes a gente termina misturando o gosto pessoal com o nicho que você trabalha. Eu já tive casos, eu já peguei casos que a gente recebeu logo para avaliar. E quando a gente vai avaliar uma logo, a gente olha ela como um todo. A primeira coisa que eu peço é que a pessoa não me dê informação nenhuma. Me dê a logo que eu vou analisar e eu vou dar uma olhada e ver se eu identifico com o que aquela pessoa trabalha, com qual nicho ela atua. E, por coincidência, uma vez eu recebi uma logo no qual tinha um bichinho ali, né? E aí vem na mente da pessoa, ela é uma veterinária, um hospital veterinário, é alguma coisa assim. E não, a pessoa atuava com alimentação. Só que ela achou bacana colocar porque ela tinha aquele bichinho, ela adorava, ela adora animais. Eu também adoro animais, mas aquilo não casava. A gente tem que ter esse discernimento. Então, quando a gente vai falar da identidade visual, onde a gente está usando elementos, está usando cores, formas, figuras, a gente tem que ter essa consciência de que vamos atuar, sim, vamos pensar na logo e vamos ter uma logo realmente que fale do nosso nicho, fale do nosso serviço, seja realmente uma logo que chame a atenção para o nicho do qual eu quero trabalhar, que eu quero atuar. Beleza? Vamos lá. Temos que publicar com frequência, claro. A ideia é sempre manter um ritmo. A ideia é mostrar que você produz, que você está em atividade. Se você tem uma rede social, essa rede social está parada, você não está trabalhando, você não está atuando. Então, como é que o algoritmo vai apresentar a sua informação para o seu cliente? Então, você tem que ser uma pessoa ativa nas redes sociais. Ah, tem que postar quantas vezes por dia? 1, 2, 3, 10? Não existe um número certo. O que existe é, você tem que ser ativo. Claro, quanto mais ativo, mais chance? Sim, vai depender do nicho. Por isso que a gente faz uma análise de dados antes de qualquer montagem de estratégia final, beleza? E aí, quais as hashtags que a gente vai usar? Voltamos a falar, isso faz parte da nossa pesquisa de dados. A gente precisa ter esses dados para saber se você vai atuar em qual nicho, qual a hashtag que mais daquele nicho mais vende, que o pessoal mais procura. Tudo isso tem na internet. Isso é uma pesquisa de dados extensa. Quando a gente começa a falar que empreender, antes de mais nada, é sentar num computador e fazer muita coisa no papel, escrever, é justamente por causa disso. A gente precisa pesquisar bastante para ter essa informação e poder montar uma estratégia onde você não vai ter muita dor de cabeça para fazer ajustes e para fazer também novas tentativas e novas prospecções de futuros clientes. Beleza? Participar das tendências. Isso aí são hoje uma das coisas mais usadas e mais comentadas do momento. Como, por exemplo, desafios, né? Os sons, os aumentos, né? de alcance vêm por causa disso. A gente vai ter hoje no mercado até várias trends acontecendo, vai ter muita coisa rolando, né? Atualmente estão fazendo muita trend aí do exagero, onde as pessoas aparecem via inteligência artificial em, por exemplo, quebrando as coisas, em acidentes, capotando o carro e saindo vivo. Então a gente sabe que isso é uma técnica, aquilo ali é usado o exagero para chamar a atenção, para surpreender as pessoas. Então essas trends, né, esses memes, essas coisas que a própria rede vai criando, ele tem um cunho de justamente te lançar o desafio. Cada vez mais que você entra nessas coisas populares, você também chama bastante atenção, né? E colaborar com as pessoas, colaborar com empresas, colaborar com parceiros. Você, por exemplo, vamos citar aí que você tenha uma parceria, né, num bar, num restaurante, e você trabalhar com uma determinada marca de consumo de bebidas no seu restaurante. Você começa a fazer alguns anúncios, começa a fazer algumas artes, alguns stories
com essa marca de refrigerante, para que ele também apresente aquilo para o público dele. Por quê? Porque ele mostra que naquela região X tem aquela pessoa que vende o produto dele. Então, isso são parcerias, são colaborações que você tem que estar bem escrito, bem definido de como você vai fazer no seu processo estratégico para você poder crescer e se empenhar cada vez mais no seu desafio de subir, né, de upar o seu nicho, upar o seu bolso e monetizar a sua vida digital, certo? E aí a gente vai. Quais os erros que a gente pode evitar quando a gente está falando em se desenvolver no digital? Olha como é interessante. Primeira coisa que muita gente ainda faz, né, que é comprar seguidores. Pessoal, comprar seguidores, comprar like, comprar o engajamento, do mesmo jeito que ele vem fácil, ele vai fácil. Fora que são todos, a maioria, a gente pode botar em 99%, são contas fakes. Então você se torna uma fake news. Por quê? Porque você tem várias pessoas que não existem dando opiniões, falando do seu trabalho, só que às vezes não, 100% nem consumiram o seu trabalho. Isso chama bastante atenção. Hoje as pessoas percebem isso e hoje as pessoas terminam colocando as pessoas que fazem esse tipo de situação, né, criam esse tipo de situação, numa evidência negativa. Então isso faz com que você perca cliente e não ganhe cliente, tá? Postar sem planejamento. Cara, postar sem planejamento é a mesma coisa que gritar e não ser escutado por ninguém. Imagina você gritar no deserto do Saara. É mais ou menos isso. Porque a chance de você achar alguém ali é muito complicado. Imagina só, você, não, vou dar um tiro aqui para cima e ver se cai alguma coisa. É sem planejamento. Então, quando a gente fala que postar sem planejamento, é a mesma coisa que você falar várias vezes e realmente não ter plateia, né? Ninguém te escutar, né? Então, isso é uma coisa que você tem que evitar. Todo post, todo stories, todo reels, toda situação que você cria para você engajar, você tem que ter um planejamento, tá? E uma coisa bem interessante que é ignorar comentários. Galera, ignorar comentários não dá, né? A gente tem plataformas hoje no mercado que falam justamente desse tipo de coisa, quer dizer, você tem reclamações para resolver do seu cliente, reclamações do seu produto que você tem que escutar para melhorar seu produto. Então, você não pode simplesmente ignorar isso. Você tem que saber trabalhar, saber usar e avaliar melhor na hora de agir quanto a isso. Todos os comentários, eles têm que ter um tipo de resolução. Então, por exemplo, a gente sabe de plataformas como o Reclame Aqui, onde pessoas vão lá, fazem as reclamações e tem, às vezes, muitas vezes, as coisas resolvidas por lá. Por quê? Porque a empresa simplesmente, nos meios de comunicação dela, não quer usar isso. Só que são empresas que terminam perdendo o público em vez de vender cada vez mais. Certo? E aí a gente vai corrigindo esses erros e evitando eles para que você não tropece, né? Para que você não caia futuramente em armadilhas que se tornariam fáceis e que diria assim, nossa, você pode conseguir mais visibilidade, você pode conseguir mais seguidores e te dar mais, não só uma rentabilidade, mas mostrar que você é mais real. Como você vai mostrar que é mais real? Com seguidores falsos, ignorando os comentários. Isso é complicado, tá? Então, após você evitar, né, tomar cuidado com essas situações, a gente consegue simplesmente aumentar o nosso engajamento. A gente consegue realmente atuar de uma forma onde a gente comece a ter uma resposta positiva de tudo isso. Agora, imagina você ter esse aumento no engajamento, certo? E pensar, cara, poderia fazer uma coisa diferente.
poderia realmente engajar diferente. E aí é onde vem alguns detalhes que fazem a diferença. Como, por exemplo, fazer perguntas nas legendas. Imagina só, você tem lá, você criou sua copy, você botou sua interação lá com o público, faz uma pergunta, descobre o que ele quer, descobre a situação que ele pretende usar. Isso é uma coisa bem bacana. Por quê? Porque você simplesmente consegue colocar situações onde ele vai te dar um feedback. Você tem aquele feedback diretamente da fonte que é o seu cliente. A pessoa que usa o seu produto, usa o seu serviço, né? Cria enquetes em caixinhas de perguntas também no Story. Funciona bastante. Hoje, principalmente, né? Aquelas pessoas que querem engajar e querem também ter um pouco de privacidade, dar essa privacidade da pessoa perguntar o que quiser nas redes sociais, sem ser gongado, né? Sem ser taxado de nada. Então, isso aí também tem feito muito, tem dado muito resultado às empresas, às pessoas que trabalham no meio digital. Mostrar os bastidores, né? Erros e curiosidades do que você faz. Cara, é muito interessante. A gente sabe que não existe aquela coisa perfeita. Então, por exemplo, vamos falar da área de serviço. O pedreiro que está ali quebrando uma parede e de repente bate num canto que fura um cano, entendeu? Ou quebra um instrumento dele, uma ferramenta. Então, quer dizer, isso chama bastante atenção. As pessoas têm que ver que aquilo que está acontecendo é real, que você não é uma fake news, que você não é uma coisa só moldada pelo digital, certo? Responder aos comentários, né, e as mensagens e valorizar os seguidores, claro, repostando stories dele. Imagina só, você vai na casa do cliente, você faz a instalação, você é marido de aluguel, foi lá, fez a instalação de um chuveiro, aí a pessoa bota lá do tipo assim, finalmente vou ter banho quente em casa. Cara, não custa nada você repostar aquilo. Mostra você atuando na casa do cliente, o cliente avaliando você bem, conversando com você, falando com você. Quer dizer, a interação não é aquela coisa seca. Se reclama muito hoje de automações robotizadas, de trabalho de máquina, que tudo que a gente vai fazer está voltado às máquinas e robôs e tal. E se você não demonstra essa interação, não fala dessa interação com o seu cliente, com o seu público, como é que você vai resolver isso? Então a gente tem que ter essa interação, a gente tem que demonstrar isso também na internet. Beleza? E aí a gente vai para os nossos sistemas, onde beleza, galera, voltando então. Então, como eu falei, valorize os seus seguidores, né? Solte, mostre os stories dele, siga em frente com eles. Por quê? É eles que te trazem cada vez mais produtos que você vai precisar entregá-los para eles. Eles, na verdade, vão te trazer o quê? Os problemas. E você traz a solução. Quando eu falo que engajar hoje e ser empreendedor é levar solução a essas pessoas, justamente isso. E soluções, eles têm caminhos, eles têm percalços, né? A gente tem que entender que isso tudo tem que ser avaliado e refeito sempre. Nosso caminho, ele tem que ser flexível, ele não pode ser aquele caminho tão rígido que não possa te dar uma certa mobilidade. Beleza? Aí vocês estão vendo já posts que pode gerar interação, que pode gerar justamente, né, engajamento dos seus clientes. A gente está vendo aí exemplos, né, posts de comida, que funciona bastante, posts de treta, né, de confusão. Imagina só, você aplicar, mostrar, desenvolver isso, faz com que as pessoas, por exemplo, que estão passando lá naquele balão, não procure desviar daquela via para buscar um outro caminho, para não atrapalhar muito o seu caminho. Fechou? E aí, vamos lá. Quais são hoje os tipos de conteúdos que atraem? Quais são os tipos de conteúdo que podem chamar a atenção, né, mesmo no teu nicho? Conteúdos educativos, onde ensina algo útil, inspirador, onde mostra histórias e resultados, entretenimento, né, que é leve, divertido e próximo, bastidores, que mostra os processos,
humorísticos, né? Pessoas divertidas, de comédia, de suspense. Quer dizer, quando você tira aqueles nichos do conteúdo do entretenimento também. Isso faz com que, meu nicho é muito sério, ele não possa ter um humor. Claro que pode. Meu nicho é muito sério, ele não pode ser educativo. Claro que ele pode. Isso aí a gente tem que entender que são bases. Um erro, uma coisa, uma situação como acontece agora mesmo aqui, ó, na nossa tela, vai para lá, vai para cá, aparece o quadro branco, volta o quadro branco. Então, isso são interações que acontecem no nosso dia a dia. E a gente tem que saber onde encaixar e onde levar aquilo para trazer mais engajamento para o seu cliente, para você e para o seu nicho. Beleza? E aí, a gente fala, qual o segredo de tudo isso? É justamente buscar o equilíbrio. O equilíbrio entre o conteúdo e o divertimento. Onde o que você quer apresentar não vai ser ofensivo, o que você quer mostrar não vai ser uma coisa que vai te trazer prejuízo financeiro, ou humilhar outra pessoa, ou até mesmo te colocar numa situação de confusão, de conflito. Esse tipo de situação vai existir, sempre vai existir. Mas a gente também tem que entender que do outro lado está o seu cliente. Naquele momento, você tem um produto, você tem um nome e você tem que zelar por aquilo. Você tem que buscar com que aquela informação chegue da melhor forma possível àquela pessoa e que aquilo sim te traga uma lucratividade e uma responsabilidade. Isso faz com que você ganhe mais, engaje mais e tenha resultados melhores a cada dia que passa. Esse equilíbrio é onde a gente muitas vezes peca. Por quê? Achar o equilíbrio de qualquer situação, ele vai te obrigar a testes. Principalmente, por exemplo, quando a gente está falando de nicho, quando a gente está falando de um produto, de um serviço específico. Porque, às vezes, só o fato de você chegar e não cumprimentar alguém já pode te trazer uma dor de cabeça. Isso a gente está falando de um prestador de serviço. Quem garante que se você também não começar com um bom dia numa postagem sua, dizendo que você está feliz por estar fazendo um trabalho ou até mesmo vendendo um produto, se aquilo não vai também te trazer um problema. A gente tem que entender que buscar esse equilíbrio entre o conteúdo e o humor, o conteúdo e o educacional, o conteúdo e qualquer situação que se crie, ele vai te dar várias dinâmicas e ele vai te dar várias visões do que você deve ou não atuar ou fazer. Beleza? E aí vamos lá, né? Chegando nesse momento que a gente gosta de um desafio, a gente gosta de interagir, a gente precisa treinar o que a gente vem aprendendo, o que a gente vem conversando. A gente tem mais um desafio. O desafio da nossa aula dessa vez, aproveitando todos aqueles perfis que você já criou, eu acredito que você tenha criado pelo menos um perfil da sua rede social para você começar a atuar, para você começar a engajar, né? Lembrando, até já uma dica para você, uma dica, né, de empreendedor para empreendedor. O que a gente tem que entender é que é o seguinte, quando a gente tem uma rede social, a gente tem o desafio de estar lá postando, engajado, atuando, comentando, falando com os nossos clientes. Então, a gente tem hoje, e demos como sugestão para você, Instagram, Facebook, TikTok. Lembrando que o YouTube é a rede social hoje que mais é utilizada por nós brasileiros. Temos mais de 145 milhões de pessoas atuantes no YouTube. Então, a gente tem que entender que todas essas redes têm que ser analisadas antes de você tomar qualquer decisão. Então, aproveitando o desafio de já ter feito a rede social, de já ter escolhido a rede social no qual eu vou trabalhar, eu deixo esse desafio para vocês, beleza? Que é o seguinte, você vai fazer, né, um post e você já vai aplicar, tá, as estratégias de hoje. O que são essas estratégias? Justamente, você vai testar o que as pessoas estão procurando naquele nicho. Por exemplo, se é uma marcenaria, se elas estão procurando móveis planejados, móveis rústicos, se é
uma parte de alimentação, se eles estão procurando marmitas, se eles estão procurando serviços de buffet, se eles estão procurando um serviço à la carte, qual o nicho mais usado nesse momento, entendeu? Ah, não, você vende um serviço. Será que é serviço de bombeiro hidráulico, encanador, pedreiro? O que é que a galera mais está consumindo desse meio? Então você vai montar a sua estratégia. E aí você pode criar um vídeo curto, pode criar uma foto, lembrar, né, de ser criativo, lembrar de estar ali na frente, atuando, falando, comentando do que você está fazendo e, claro, usar as suas hashtags, usar os comentários, criar a sua copy, né? Procurar o melhor horário para você poder colocar aquele serviço ou aquele produto que sabe que naquele horário é quando as pessoas mais querem consumir aquilo, né? Imagina, você vende marmita, chegar lá, decidir fazer um anúncio de marmita naquele dia, 2 horas, 4 horas da tarde. Você vai pegar já o final do pessoal que já almoçou. Então você tem que pensar nisso, você tem que postar antes. Você tem que postar ali 8 horas, 9 horas, porque a galera ainda vai escolher a marmita para você poder fazer as marmitas naquela quantidade. Então isso tudo faz diferença. Beleza, galera? Então assim, isso vai fazer com que você treine o que você aprendeu, né? E já comece a atuar tudo que você fez. Fechou? Tudo que você já desenvolveu, já aprendeu nessa aula. Na próxima aula, já vou deixar um spoilerzinho aí. Vamos falar e vamos aprimorar a nossa comunicação. Vamos falar de um grande dilema, né? Soltar um spoilerzão agora. Vamos falar de WhatsApp, só que já aviso logo, o WhatsApp não é rede social, apesar de muita gente trabalhar como rede social. O WhatsApp é um comunicador, é um mensageiro e a gente tem que saber usar ele muito bem para a gente poder não cair, né, em erros pequenos que podem atrapalhar o nosso engajamento e o nosso crescimento. Beleza? É isso aí. A gente tem que agradecer, isso aí é um apoio, né, da Secretaria de Família e Juventude, apoio também do Líderes do Brasil. O projeto Pro Jovem Digital, ele está aqui, ele está atuante. A gente está trazendo isso para você, para te trazer um meio de vida legal, um meio de vida diferente, onde a gente pode viver do digital, atuar no digital, ganhar dinheiro com o digital. De dentro de casa, de um pequeno computador ou até mesmo do seu celular. Hoje, o celular é a ferramenta principal que está na mão de muita gente e você pode torná-lo uma ferramenta para ganhar dinheiro. Beleza? Então assim, pessoal, ficamos por aí. A gente volta na nossa próxima aula, beleza? A nossa próxima aula vai ser sobre WhatsApp, como você já está sabendo. Vamos melhorar nossa comunicação, vamos melhorar essa questão desse engajamento para que a gente cada vez mais consiga viver do digital, empreender do digital e trabalhar com o digital, beleza? Nos vemos na próxima aula. Professor Isaac, deixa um tchau para vocês e valeu, até a próxima.